Boa noite, saudações a todos, todas e todes. Sou Cláudio Carneiro, coordenador do Kizomba Recôncavo Baiano. Hoje estamos fazendo uma live aqui, uma live que estamos devendo porque marcamos para uma data, mas por motivos maiores, a professora Suênia não pôde comparecer. A professora Suênia já está aqui. Deixa eu chamar ela aqui. Peraí. Deixa eu convidar ela. Está indo. Pronto, já convidei. A professora Suênia. A professora Suênia fez um convite. Pronto, daqui a pouquinho a professora Suênia está aí. Olá, Olha aí, ó. gente. Tudo bom, professor? Tudo bom, professora Suênia? Está melhor? Está tudo bem? Tô melhor. A gente remarcou porque eu tive doentia, mas agora estou melhor, graças a Deus. Que E beleza. finalmente vai sair essa live super importante, né? Com certeza. Deixa eu terminar de fazer a apresentação da live. A live hoje será sobre a Revolução no Haiti. E teremos a presença hoje da professora Suênia, que, se não me falha a memória, está lá no estado da Paraíba, não é isso? Exatamente, exatamente. Ainda estou no processo de formação, né? Eu sou graduanda ainda, já estou no finalzinho. E, inclusive, eu quero fazer meu TCC sobre a questão da Revolução Haitiana, então casou super bem, já está dentro dos meus estudos aí. Mas eu estudo na UEPB, na Paraíba, aqui. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu já sou professora, já faz 3 anos. Ensino particular e agora também ensino público. É isso. Então vamos lá. Então hoje será sobre a Revolução Haitiana, que é um tema que, infelizmente, vemos muito pouco quando vemos no ensino fundamental e no ensino médio. Eu humildemente considero que, após a Revolução Francesa, talvez a revolução mais importante das Américas seja a Revolução no Haiti. Posso estar até falando bobagem, depois a professora Suênia vai me corrigir ou vai me ajudar com essa questão. E é super importante, principalmente para nós brasileiros. Inclusive, há relatos, e por incrível que pareça, que durante o período da escravidão aqui no Brasil, a Revolução do Haiti, quando explodiu lá, chegou as informações aqui. O nome, a Revolução Haiti, ressoou nas senzalas, nas fazendas, nos quilombos urbanos e rurais, em todo o Brasil, e causou uma espécie de terror aqui no Brasil. Mas isso aí não é minha área. Quem está hoje é a convidada de honra, a professora Suênia. E eu gostaria de... professora Suênia, eu vou fazer um pedido, que eu sei que é difícil, mas historiador faz umas mágicas. Tipo assim, em 50 minutos você vai explicar o Império Romano. Eu não sei como a gente consegue fazer isso. Entendeu? A gente chega numa sala de aula e diz, hoje a gente vai fazer uma aula sobre o Egito Antigo. São 3.000 anos. Aí a gente vai fazer uma aula sobre 3.000 anos de história. Então, a capacidade de síntese, de resumo do historiador é uma coisa assim a ser estudada no futuro. Mas, com as devidas vênias das brincadeiras, vamos lá começar. Eu gostaria que a professora Suênia fizesse esse milagre de apresentar um pouco às pessoas o que é a Revolução Haitiana e me responder a seguinte provocação. Realmente, a Revolução Haitiana tem muito a ver com o Brasil ou eu estou falando bobagem? A palavra é sua. Tem tudo a ver, gente. Até porque é o primeiro lugar, né, que a gente vai ter alcançar a independência, assim, à força, né? E realmente a primeira república negra da história. Então, tipo assim, ela tem a importância assim, gigantesca, ela é muito importante. E é ela que vai influenciar os outros lugares a lutar pela sua independência, entendeu? A gente estava vivendo um sistema em que havia metrópoles e colônias, ou seja, lugares que oprimiam outros lugares.
pessoas que se sentiam superiores às outras e dominavam, exploravam e faziam outras coisas. E aí o Haiti se levanta contra os seus colonizadores. Mas eles se levantam com uma força muito grande ao ponto de expulsar eles literalmente, entendeu? E isso vai sendo circulado, essa ideia começa a se circular, todos esses ideais, e a gente vai ganhando força em outros lugares. No Brasil, ganhou muita força, mas a gente tem um probleminha no Brasil que, enfim, uns dizem que foi bom, outros dizem que foi péssimo. Em todos os outros lugares da América Latina, a relação da colônia com a metrópole, ela se saturava e logo a colônia parava de ser colônia e expulsava esses colonizadores, certo? Eles expulsavam e proclamavam a república. No Brasil foi diferente. Por quê? A gente teve uma coisa diferente que aconteceu aqui. Que foi a vinda da família portuguesa para cá. E a vinda da coroa trouxe essa ideia de que, caramba, agora a gente pode ser metrópole. Agora a gente pode estar no comando. Então, meio que a coroa vindo para o Brasil não fez com que as pessoas, ou melhor, a elite brasileira aqui, quisessem proclamar a república. Eles queriam agora virar um império. Então, ao invés de a gente proclamar a república, a gente virou um império. Entendeu? Então, essa é a diferença, mas muitas revoltas no Brasil foram influenciadas, sim, pela revolta do Haiti, porque isso circulava. E circulava, inclusive, pelos próprios dominadores, né? Pelos próprios colonizadores, pelo fato de que eles tinham muito medo de que essas pessoas se juntassem, esses negros se juntassem e acabassem com tudo igual foi no Haiti. Então, sempre a gente vai ver, tanto que logo quando rolou essa questão do Haiti, aqui no Brasil foi proibido capoeira entre os negros. Foi proibido, eles queimaram livros sobre estudos de capoeira, fizeram tudo isso porque a capoeira é um tipo de luta, né? E eles são extremamente rápidos, têm muitas estratégias, enfim. E diante da capoeira, as armas dos franceses, dos portugueses, não era nada, era fichinha, entendeu? Pelo fato de que eles eram muito rápidos, muito habilidosos. Então, o que aconteceu? No Brasil, até 1930, estava proibida a prática de capoeira entre os negros. Porque eles morriam de medo, entendeu? Então, com certeza, a ideia da Revolução Haitiana, da independência haitiana, circulou pelo Brasil por muito tempo. Muito tempo. Então, ela é extremamente importante. Eu queria conversar também, tipo assim, né? Eu sei que eu não sei se vai dar pra gente falar sobre tudo aqui, mas eu fiz até um resuminho aqui e eu queria falar da Revolução Haitiana na perspectiva de 4 pessoas, 4 líderes dessa revolução. Aí eu vou citar aqui os nomes e a gente já vai conversando mais, enfim, sobre como se deu até a gente chegar realmente de fato na revolução. Queria falar sobre o Macandal, sobre o Dutch Buckman, o Toussaint Louverture, meu francês é péssimo, e o Jean-Jacques Dessalines. Esses 4, eles, assim, não tem como você falar sobre Revolução Haitiana e não passar por esses 4 caras muito importantes. Mas pode falar, professor. Eu devo lembrar uma coisa. Todos eram homens negros? Sim, na verdade, a gente vai ter a questão também de que negros e mestiços, né? Vai haver uma união entre negros e mestiços. A gente vai ver também que a questão da relação dos mestiços com os negros, em certo momento, era de rivalidade pelo fato de que muitos europeus, o que eles faziam? Eles engravidavam as mulheres pretas, pegavam as suas crianças, né, que estiveram com elas,
Eu não vou nem falar engravidavam, eles estupravam, gente. Eles estupravam as mulheres pretas, pegavam seus filhos e enviavam para a Europa. Quando chegavam lá na Europa, eles eram educados a torturar, educados a entender que negro deveria ser submisso e todas as coisas. E depois que eles cresciam, eles eram retornados aqui para o Haiti e aí eles eram os capatazes. Então, a relação do negro e o mestiço, nesse período, por um bom tempo, né, a gente vai ter essa rivalidade. É tanto que o primeiro líder, né, que eu vou falar aqui, o Macandal, ele vai influenciar muito essa questão de, tipo assim, matar os bafiotes, que eram os negros aliados aos brancos, para poder realmente iniciar a revolução. Mas vai chegar um momento na história que os mestiços vão se juntar com os negros e sim, contra todos os franceses. Entendeu? Mas Eu só vou fazer um lembrete aqui para as pessoas que quando a professora Suênia está falando mestiço, são termos da época, viu? Viu, pessoal? sim, Só lembrando também. exatamente. Quando você pega livro, quando você pega até documentários mais antigos, a gente vai ter isso. Mas era como eles eram chamados de fato. Ou mestiços, que eram chamados na época, ou, como eu falei aqui, o bafiotes. Eram esses dois termos que a gente tem para logo, né, para esse início dessa mistura entre os europeus e as mulheres pretas do Haiti. Eu gosto de lembrar sempre isso aqui, professor, porque como a gente fala para todos os públicos, as pessoas têm que entender uma coisa. A gente, no Kizomba e nas lives que nós fazemos, é um material destinado a todos os públicos. Porém, a gente mantém o rigor científico. Então, a gente usa termos da época e termos técnicos, entendeu? Então, hoje a gente tem uma discussão muito longa, né, sobre esses termos, sobre a questão do racismo, de toda essa questão. Mas quando a gente fala sobre os registros que a gente tem daquela época, realmente era dessa forma que se falava, né? E eu estava até aqui, né? Se fosse eles engravidavam, não, gente, era realmente algo violento, não era algo para a gente, né, amenizar. A gente realmente tem que pensar criticamente sobre isso, porque não foi fácil. Porque a escravidão é uma relação de opressão, a questão de colonização é uma relação de hegemonia, ou seja, é autoritarismo mesmo, é uma sociedade baseada na violência. Mas, só esses adendos e vamos continuar, vamos deixar a professora Suênia falar, porque a noite é dela. Não, pode falar, eu também, ó. Aqui a gente aprende junto, todo mundo aprende junto aqui. Mas, assim, falando agora do contexto do Haiti, né, gente? O Haiti é uma das ilhas mais antigas do hemisfério ocidental. Ela é uma ilha muito estratégica, porque ela vai possuir muitas riquezas naturais mesmo, muitos metais preciosos. E era isso, né, que a gente sabe, né? É coisa de fundamental isso aqui. O que os europeus buscavam? Eles buscavam metais preciosos. Então, tipo, lá era um lugar era a menina dos olhos deles, entendeu? Porque era um lugar que se tinha muita riqueza, entendeu? E foi o primeiro lugar que Colombo ele vai construir o seu primeiro forte. Então, também tem essa questão de que era um lugar estratégico e um lugar de origem para Cristóvão Colombo ali, entendeu? Como autoridade ali local, entendeu? A gente vai ter a disputa desse território pelos espanhóis, franceses e os ingleses. E na verdade, vai, né, ter um tratado lá, e esse tratado é de Ryswick. Esse tratado vai dividir o Haiti. Ele divide em Espanhola, que era parte dos espanhóis, e a outra parte é São Domingo, que até hoje, gente, essa divisão existe até hoje no sentido de nome, né? A gente tem
realmente o Sandro, que é a questão da capital, né, do Haiti, e a espanhola também. Cristóvão Colombo, ele ia, né, pela costa oeste da África, em 1482, mais ou menos, e ia fazendo esse deslocamento, né, dos negros africanos para o Haiti. Só que, na verdade, antes de Cristóvão chegar lá, já existia africanos lá. Cristóvão só sabe da existência do Haiti por causa dos africanos. Os africanos vão revelar que existe sim terras ao oeste. Entendeu? Então, com essa relação, né, do Cristóvão Colombo com pessoas negras lá, africanas, né, na verdade, que não se tinha ainda essa mistura, ele ia fazendo esse deslocamento, e aí a gente vai ter eles começam a trazer muitos africanos para o Haiti. E a gente vai ter essa população. O Haiti é formado por africanos, certo? Formado por africanos. A gente tinha, assim, um povo já lá, que é o Tainó, que foram extremamente reprimidos, sofreram muito, morreram, sofreram genocídios, entendeu? Por parte desses colonizadores. Mas o Haiti ele é formado por africanos e os que restaram desses tainós. Certo? Os espanhóis eles vão chegar no território haitiano em 1492 e vão ficar lá até 1625. Ou seja, muito tempo, gente. Muito tempo. E eles estavam à busca desse ouro, né? E no Haiti a gente vai ter a cana-de-açúcar. Lá é que se tem a cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar vai ser dito nesse período como o ouro doce. E eles encontram esse ouro doce e começam a exportar. E aí começa a comercialização, né? A exportação desse ouro doce, né? E aí a gente também vai ter uma figura nesse período, que é Bartolomeu de las Casas. Acho que talvez os historiadores, todo mundo já está cansado de saber sobre Bartolomeu de las Casas. Bartolomeu de las Casas, ele era um padre e ele foi enviado para o Haiti. E quando ele chega no Haiti, tem a população indígena lá. E ele começa a se compadecer. Fala assim, olha, eles estão sofrendo demais, eles não é para sofrer assim. Olha, vamos mudar essa situação. Só que como que muda uma situação de servidão assim, forçada? Que eles eram que davam lucro. Gente, a escravidão é a coisa que mais dava lucro. Coisa que mais dava lucro. Então, como é que um padre vai dizer assim, vamos acabar com a escravidão aqui dos indígenas? Ele fala, não. Então a gente precisava de alguém para substituir os indígenas. E aí entram os haitianos mesmo com força. Então, Bartolomeu, ele olha para os indígenas e fala assim, não, vamos organizar, mas ainda assim pesando sobre a população negra, haitiana e africana, né? Então, a gente vai ter aí esse período da demonização da pessoa negra, em que começam a dizer, a gente precisa agora de justificativa para escravizar eles. E a justificativa zero. Eles são descendentes de Cã, né? A gente vai ter lá Ismael, e a gente vai ter Isaac e tal, os descendentes de Ismael, que vem, questão do Cã e tal, enfim. E aí a gente chega na população negra. Então, é justificável que a gente possa torturar, que a gente possa escravizar. Porque a gente faz o quê? Nessa época a gente tinha teoria, né? A gente queima o corpo, a gente machuca o corpo para poder salvar a alma. Então, era essas teorias que se tinham para poder demonizar os negros e também justificar os seus atos de tortura, né? Mas a gente tem que ver que o Haiti ele é formado por africanos, né? Esses africanos vinham do Congo, da Nigéria, de Gana, que são povos extremamente militarizados,
são povos extremamente guerreiros, que tinham estratégias, que eles não deixavam ser subjugados facilmente, entendeu? Então, a gente vai ter muita luta. O Haiti, a revolução não é aconteceu a revolução e foi isso. Não. A gente vai ter muitas lutas ao longo dessa escravização, né? Dessa colonização. E essas pessoas, esses africanos do Congo, da Nigéria, Gana, eles vão ter os focos para a revolução, entendeu? Eles vão ser os precursores. E a gente, se fosse citar todo mundo contribuiu, até as crianças precisam de noção. Elas também iam e eram estratégias, elas avisavam quando os homens brancos chegavam para eles se preparar, porque havia reuniões da população. Foram 4 anos de planejamento para uma grande revolução, entendeu? Aí a gente vai e fala assim, tá, mas antes da revolução, como eram os haitianos, como os africanos estavam no Haiti, como eles viviam lá, como era a vida deles e a relação de colonizador e escravizado. Gente, a gente sabe que, né, como o professor falou, escravidão é um sistema de opressão. É um sistema em que a gente vai oprimir o outro ao ponto dele ser subjugado, ficar, sabe, inerte. Mas como é que a gente oprime alguém? Qual é a coisa mais eficaz para você oprimir alguém? Para oprimir uma população? A gente tira a língua dele. A gente tira a religião dele. A gente tira os costumes. Entendeu? Então era isso que eles estavam tentando fazer. Pegavam africanos de outros lugares da África que tinham outras línguas, que tinham outro tipo de cultura, outra religião, e ele queria confundir eles. Mas os haitianos, eles eram extremamente inteligentes. Então eles se juntavam. E a gente vai ver isso com o Dutch Boukman. Ele foi o que mais incentivou isso, a voltar às origens, a não deixar que os franceses confundissem sua cultura, sua língua e sua religião. Inclusive, ó, gente, eu leio um livro da minha amiga, que é esse aqui, olha só, o Haiti está vivo ainda. Ele vai estar falando, aqui a imagem, tá vendo? É um culto dele, do voodoo. E ele vai estar falando sobre a origem do voodoo. Ele vai estar falando sobre como surgiu. E a gente também vai falar um pouquinho hoje, porque o voodoo, ele surge com a revolução. Ele é extremamente importante para unir esse povo, para unir o povo à terra. Para não deixar que eles se confundissem com o que os franceses queriam que eles se confundissem. Entendeu? Mas, olha só, a grande maioria do açúcar, né, como a gente estava falando sobre o açúcar e tal, ele começou a ser exportado, mas ele era um produto de extrema importância. Então, só quem tinha açúcar eram ricos. Então, eu ter açúcar era um status, entendeu? Quer dizer que eu era rica, que eu tinha esse poder, entendeu? E começou agora muita exploração nessa questão das plantações. Era nisso que eles queriam que os africanos ficassem nesse período. Porém, como eu estou falando para vocês, gente, os africanos, os haitianos, eles é um povo extremamente resistente, guerreiro, resiliente. Então, não era fácil. E aí chega a questão das torturas, né? Além de tentar confundir religião, língua, costumes, cultura, eles também torturavam, né? E aí a gente vai ter alguns registros de tortura
que se tinha nesse período, né? Um deles é a questão de que as mulheres não podiam ter filhos. E olha que ironia, os próprios brancos estupravam as mulheres, mas elas não podiam engravidar, era proibido. E aí, o que acontecia? Se elas engravidassem, podia ser até do próprio filho dele, mas não podia. Então, qual era a punição para uma mulher grávida? A punição é crucificarem ela, viva, abrirem a barriga e deixar lá, para ver quem morre primeiro, se é o filho ou se é ela. Entendeu? Então, tipo assim, era uma tortura que a gente nem passa na mente, né? No Haiti, o Haiti foi um território que teve muito tipo de tortura que a gente nem consegue imaginar, entendeu? Se a gente parar para falar, vai ter inúmeras. E vai ter um cara que ele vai se responsabilizar por fazer a maior parte dela, que a gente vai ver, que é o Rochambeau, mas a gente vai ver isso mais pra frente. Ele era um general de Napoleão e era um psicopata. Mas essa era uma das torturas. Outra, eles pegavam e enterravam as crianças vivas, entendeu? Isso os franceses. Eles também pegavam o negro que era rebelde, enterravam ele e deixavam só a cabeça de fora. Mas eles também abriam a cabeça dele. Porque o que eles queriam com isso? Eles queriam que os insetos, enfim, acabassem comendo a cabeça do cara enquanto ele estava vivo. Então, gente, eram coisas assim horríveis. A gente tem registro disso que você fica chocada. Você fala assim, meu Deus, o nível de psicopatia para uma pessoa fazer um negócio desse e rir ainda, entendeu? Mas a gente também vai ver o processo de fazer com que a pessoa negra se torne um não humano, entendeu? Para que os brancos sentissem mais facilidade em torturar. Infelizmente, né? Isso, né? Eu falei também a questão dos estupros, né? Para com as mulheres pretas, para que os filhos mestiços, gente, a gente já falou sobre isso, mas os filhos mestiços fossem enviados para a Europa, voltassem educados para ser capatazes, entendeu? Então, isso é um tipo de tortura também, entendeu? A gente diz que isso é porque eles estupravam as mulheres pretas e tiravam seus filhos, enviavam para lá. Quando voltavam, os seus próprios filhos torturavam elas. Entendeu? Então, eram penas... Isso é bom retificar, professora Suênia, porque observe como é a lógica da escravização. Você pegar o filho do oprimido e transformar em um instrumento da opressão. Ou seja, você apaga na mente dele a origem, quem ele é, ainda utilizar aquela pessoa para oprimir as próprios compatriotas, as próprias pessoas que são da sua família ou do seu grupo étnico-racial. Então, até as próprias mães, entendeu? Então é algo extremamente doentio, entendeu? A gente não dá para amenizar uma coisa dessa. Não dá nunca, pelo amor de Deus. Mas eu só citei aqui alguns, gente. Tem inúmeros tipos de tortura. Então, a situação dos africanos, dos haitianos, diante da colonização francesa, ela foi extremamente brutal. Entendeu? Extremamente brutal. Isso é bom a gente falar também, porque eu já vi algumas pessoas começando a falar assim, não, os haitianos fizeram um pacto com o demônio, e aí esse pacto com o demônio fez com que eles matassem os franceses, e aí hoje eles vivem na situação que eles estão hoje. Entendeu? Mas por quê? Não se fala de como eles viviam com os franceses.
Por que eu falo que eles se levantaram e mataram todos os franceses? Entendeu? A gente ainda hoje também quer, sabe, inverter as coisas, amenizar as coisas, ou demonizar quem é a vítima. Entendeu? Então, é complicado, né? Mas, Inclusive, como eu falei para Thelma, vocês, pode falar. eu vou trazer uma questão aqui bem interessante agora. A Revolução do Haiti foi em que ano, mais ou menos? Foi em 1700 e... Foi 1791, acredito. 1791, finalzinho do século XVIII, né? Isso. Aí eu vou falar uma coisa, uma expressão que é muito comum aqui na Bahia. Provavelmente aí na Paraíba vocês vão ter algo semelhante. Sabe quando você quer perguntar o óbvio? A gente chama isso aqui de fazer uma pergunta besta. E eu vou fazer. Vou perguntar o que é óbvio, mas para muitas pessoas não é. Toda essa situação aconteceu depois da Revolução Francesa, não foi? Sim. E qual era o lema da Revolução Francesa? Igualdade. Igualdade, fraternidade. Aí eu lhe pergunto, que é uma coisa interessante, por isso que eu acho que é extremamente relevante para o Brasil. Com os valores da Revolução Francesa em solo francês, e os franceses tinham uma colônia que eles cometiam todo o contrário do que eles pregavam. Liberdade para quem, igualdade para quem, fraternidade para quem, né? Exatamente. Esse é um ponto que a gente tem. Aí que eu chamo a importância da Revolução Haitiana. Que muito se fala na Revolução Francesa, que repercute até os dias atuais, e realmente é. Mas observe que para nós, que estamos nas Américas, como exemplo da Revolução Francesa de lá, de uma colônia francesa, resume bem a situação das Américas atualmente. É esse ponto que você está chegando aí que eu quero que você continue. Eu queria trazer essa questão para as pessoas se situarem. Observe que tudo isso os franceses estão passando após a Revolução Francesa. Não era no tempo. E a gente não fala sobre a Revolução Francesa. Eu não lembro, tipo, nesses 3 anos que eu dou aula, se eu falei do Haiti em sala de aula, no sentido de que está ali no componente curricular 2 vezes, foi muito. Entendeu? E a gente realmente, exatamente, Revolução Francesa é o que a gente mais fala, e é o que as pessoas mais sabem também. Fala, história, Revolução Francesa, né? Revolução Industrial, coisas assim e tal. Falo, gente, pelo amor de Deus. E aí a gente também vê a questão da hipocrisia, né, desses ideais. E quando a gente vê a Revolução Haitiana, no final, o que acontece no final, tipo assim, quando eles de fato vencem, é extraordinário. Eles realmente colocam, não falam sobre esses ideais, mas eles vivem os ideais. Porque depois que o último líder, que foi o Jean-Jacques Dessalines, ele vence a revolução, né? Vence a guerra contra os franceses, a gente vai ter, como eu falei, eu citei ele já, que é o general de Napoleão, que é o Rochambeau. Esse Rochambeau, ele era um psicopata nojento, que matou muitos negros. E ele fazia coisas assim, torturas, que ele fazia algo horrível e ria. Era um psicopata. E o que o Jean-Jacques Dessalines fez? Quando terminou a guerra, ele não matou todos os franceses, entendeu? Mas quando a maioria estava morta, ele deixou o Rochambeau vivo, e ele chega para o Rochambeau e fala assim, olha, eu vou te dar a tua liberdade, porque eu quero que tu volte lá para França e diga para ele, não retorne para o Haiti. E ele deixa o Rochambeau, que matou tantos haitianos, que fez tanta coisa horrível, que se fosse o contrário, nunca iriam deixar o Dessalines, nunca nessa vida. Mas
mas ele deixa o Rochambeau vivo para retornar e para dizer, olha, não volte mais aqui. Entendeu? Então, tipo assim, os ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade que a França pregava, eles não viviam. Mas o Haiti, no momento em que venceu a guerra, ele deixou eles libertos para voltar e falar assim, olha, não vamos voltar mais não. Entendeu? E, tipo assim, o Rochambeau ele foi um dos responsáveis também pela morte do amigo do Dessalines, que é o Toussaint Louverture, né? Que é um dos mais importantes também líderes dessa revolução. Então, tipo, a gente vê que isso não é falado, mas aqueles que foram oprimidos, ao invés de oprimir, né? Que seria o inverso, né? Eles libertaram. Eles só queriam ser livres. Isso é o que a gente faz muito, acredito que eu faço, eu acredito que a professora Suene também faz, daquela velha coisa da história social, da história vista por baixo, da história vista por outras perspectivas. Observem, os europeus diziam, afirmavam, que os africanos eram selvagens. Os africanos, com todas as aspas, eram os bárbaros. E eles estavam levando a civilização para as Áfricas e para as Américas. E observem, quem realmente tinha valores humanistas, quem realmente tinha valores civilizados, os que eles estavam oprimindo, o que eles acusavam de selvageria. Se você observar, qualquer pessoa aqui que estuda um pouco sobre a escravidão, sobre as mentalidades do processo escravagista ou escravista, entendeu? Observe o quanto é cruel. Eles transformam pessoas em peças, em alguma coisa que não é nem animal. O processo da escravidão foi um processo eficiente, porém extremamente cruel, mas eficiente em sua crueldade, em sua perversidade. E observe aí a atitude do que eu considero um general, um grande estrategista militar. Não vou falar o nome dele, que meu francês consegue ser pior do que o meu português. Eu falo Dessalines. Entendeu? Mas observe a atitude dele. Vocês acham que um europeu do final do século XVIII, ou do início do século XIX, ou do século XX, ou até mesmo agora, em pleno século XXI, iriam aceitar que o grande exército francês, o exército de Napoleão Bonaparte, foi vencido e que um general de uma colônia, um homem negro do século XVIII, deu uma lição, na falta de termo, uma lição de moral no exército francês, no povo francês? Vocês estão vendo porque a Revolução Francesa é comentada nas escolas, mas a Revolução Haitiana não é? Inclusive, eu nunca uso o termo revolta haitiana, essa revolução, porque a revolução é bem diferente de revolta. Mas... e assim, por mais que a gente tente hoje, né, decorar essa questão da nossa história contada, das nossas narrativas, né? Por mais que a gente hoje tente trazer uma história vista de baixo, né? É difícil, entendeu? A gente não consegue na nossa totalidade, porque os livros de história didáticos ainda continuam contando a mesma história. Ainda continuam, entendeu? O que eles fazem? Eles deixam a história sendo contada da mesma forma e só acrescentam alguma coisa. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, são as mesmas figuras. Se você pegar um livro didático de história de 1980 e o de agora, você vai ver que tem eles nem mudam as imagens. Tá lá, foto de Dom Pedro II igualzinha, foto de todas as fotos igualzinhas, sabe? As imagens iguais. Então, tipo, a gente não se preocupa tanto com isso. Então, por isso que a gente não tem tanta importância de falar sobre a Revolução Haitiana como da Revolução Francesa. Isso é um problema. Isso é um problema que a gente precisa rever e ajustar, porque não adianta
no livro de história você só acrescentar a luta das mulheres, 2 páginas, a luta dos negros, 2 páginas. Inclusive, Suênia, uma coisa que isso aí é uma questão particular minha, que eu detesto e que eu evito usar o máximo, às vezes só uso quando não tem jeito mesmo, é quando a gente vai falar da história de outros povos, de outros continentes, e usa termos europeus. Por exemplo, especificamente da Revolução Haitiana. Se usa o termo tá me ouvindo? Tô. Jacobinos negros. Eu acho esse termo detestável. Quem usa esse termo detestável está querendo associar uma coisa à Revolução do Haitiana que ela não é. Está querendo fazer um paralelo com a Revolução Francesa de uma forma onde não há essa analogia. Como o professor Bento, um professor importante aqui do Brasil, fala, compare o comparável. Você usar uma terminologia jacobinos negros, não funciona, gente. É cruel. Eu sempre gosto de usar termos, quando eu vou falar da história de alguma coisa, eu gosto de usar termos locais. Por exemplo, raramente, no meu caso aqui, que eu sou africanista, você não vai ver usar o termo o rei do Benin. Eu não vou usar o termo rei, eu vou usar o termo Obá. Se eu for falar do Império de Oiá, não vou falar o imperador de Oió, eu vou falar o Olofim de Oió, que é os termos corretos. Porque rei, o que a gente entende por rei, é um termo europeu de uma parte da Europa. Dentre Inglaterra, França e Alemanha. A gente está deixando que a história deles sejam contadas por outros, né? Porque se realmente o africano for contar a sua história, ele não vai usar os termos europeus. Ele vai usar os termos dele mesmo, né? E eu estava até, postei aqui no meu Instagram também, que eu estava lendo hoje de manhã, livros infantis indígenas e livros infantis africanos. Aí é muito legal, meu Deus. Porque eles vão pegar a história, eles são história para criança, mas são todos os termos indígenas certinhos, os termos africanos. Eu tenho até dificuldade de ler, porque eu falo, meu Deus, calma aí, esses nomes aqui, como é que pronuncia? Mas é muito legal, porque é na perspectiva deles. Tipo, não é eu criando uma história do que eu acho que foi os indígenas, mas é os próprios indígenas que criam seus livros para crianças. E aí você vai vendo lá os nomes comuns. Aí dentro da história tem a questão das crenças, da própria religião, dos próprios costumes deles, entendeu? Aí a gente vai ver, eu fui pesquisando algumas coisas, eu fiz, gente, que legal. Paralelo, parando para pesquisar e olhar, eu fiz, meu Deus, perfeito. E a gente não tem que contar para as crianças. As únicas histórias que a gente conta para as crianças são as histórias também da Europa, né? As princesas, toda essa questão, sabe, que foi criada aqui, nesse ocidente aqui, pelos europeus. Mas a gente também não leva em consideração que o Brasil, não dá para você simplesmente ignorar a cultura indígena, ignorar a cultura africana, porque, na verdade, eles é a maioria, né? Então, a gente simplesmente apaga a história deles. Por isso que quando eu tiver meus filhos, eles vão ser privilegiados. Eles vão lá, ler as histórias de indígenas, ler as histórias dos africanos. E também ler histórias de contos de fadas também, entendeu? O negócio é que a gente quer, a gente quer excluir isso, apagar a história. Esse é o problema, né? Igual a Chimamanda fala, perigo de uma história única, né? É um perigo, é um perigo. A gente está dando um poder para pessoas narrarem uma história que é única, uma história que não tem outras visões. Se a gente tem 3 povos envolvidos nessa história, por que só um conta a história? Isso a importância dessas lives aqui, por isso que eu amei quando eu convidei a professora Suênia, eu falei, escolhe um tema, ela escolheu a Revolução Haitiana, eu amei. É um tema que precisa ser revisitado. Eu até assumo a minha culpa aqui, né?
e que eu ainda preciso ler mais livros sobre a Revolução Haitiana, não só li artigos, só assisti aulas. Eu lembro que Não, e eu já digo para você também que não é fácil de achar. Não é fácil, porque eu estou tentando fazer um TCC sobre isso, eu falo com todos os professores da universidade, fico mandando e-mail, precisa alguma coisa sobre o Haiti, pode ser qualquer coisa, me manda qualquer coisa para eu poder ver se eu encontro algo a mais, entendeu? É muito difícil, eu pesquiso livros, a maioria dos livros não tem tradução para o Brasil. Aí eu por falo, que será, né? né? É Por difícil, que é será? muito difícil. Eu lembro que uma vez, quando, acho que em 92, 94, lembro-se que eu sou pré-século XXI, né? Nasci no século XX, já sou velho, né? Sinto velho. Inclusive, outro dia fui agraciado, há alguns anos atrás, eu comecei a me acostumar a ser chamado de coroa. Ah, meu Deus! Foi Mas eu tô, batizado, eu já tô era. sobrevivendo a isso. Então, para você ver como eu sou velho, que eu comprei o CD Tropicália 2 do Gilberto Gil e do Caetano Veloso na época do lançamento. Eu Nossa, fui lá pelos anos 90. Então, mas você foi isso. privilegiada, eu não tive esse privilégio. Aí, então, o que acontece? Tem gente que até quando eu falo, comprei o CD, o pessoal pergunta o que é CD. O que Mas tudo bem. é? É. Então, nesse CD do Caetano e do Gil tinha a música O Haiti Não É Aqui. Você já ouviu essa música? Já, já. Essa música é uma aula de história social. Inclusive, para trabalhar em sala de aula é perfeito. E essa analogia que Pelo Haiti. É muito boa. Eu coloco essas músicas. Eu dei, segunda-feira, eu dei aula sobre movimentos sociais. Aí, realmente, é a questão da população negra. Mas eu sempre encaixo o Haiti ali. Não tem. Na universidade, não tem Haiti. Mas eu coloco. Porque eu sei que eles teve extremamente importância para a questão também das revoltas contra a abolição aqui no Brasil. Como a gente negar? eu acho que a gente vai ter que fazer outra live com esse mesmo tempo para dar continuidade, viu? Porque o tempo não nos ajuda. Já faz quantos Entendeu? minutos, hein? Hã? Já faz quantos minutos? A gente já está com uns 49 Meu minutos, é brincadeira? Deus. Eu nem falei sobre os quatro que eu disse que ia falar. Mas acho que eu vou deixar para uma live futura, quando você tiver um Aham, com tempinho. certeza. Porque eu só. Olha, observa o paralelo que a gente tem que traçar aqui. A gente tem que falar dessa questão da revolução do Haiti, principalmente com o Brasil, e essa relação do Brasil com o Haiti vai se estendendo, porque teve essa música que deu na época, porque o Gilberto Gil e o Caetano, eles estão numa vibe diferente do resto da humanidade. É. Então, eles estão. Então, o que acontece? Tem essa música do Gilberto Gil, e teve aquela. Que eu, com certeza, eu ouso afirmar que teve uma desastrosa participação do Exército Brasileiro no Haiti. Entendeu? Aquela missão que a ONU deu para o Brasil. Teve uma. Inclusive, era necessária uma historiografia sobre aquela participação no Haiti, que teve muita coisa, inclusive suicídio de um general, que praticamente a historiografia oficial parece que esqueceu isso, entendeu? E repercute essa participação do Brasil no Haiti lá. Teve aquele terremoto, teve aquele líder da ONU que morreu, aquela outra grande figura que era da questão da criança que morreu também no terremoto do Haiti. Entendeu? Essas questões são relevantes. Então, a história do Haiti está muito próxima à história do Brasil. Somente a história, não é só no período da escravidão, como a gente trouxe aqui com a Suênia, mas com a história recente. E eu estou notando ausência na historiografia oficial sobre esses últimos anos dessa Associação Brasileira com o Haiti. Inclusive, quando eu tiver associação com a AMPU, eu vou questionar isso em alguma reunião. Quando eu me associar à AMPU, eu vou falar, gente, temos que buscar isso aí. Eu sei que a demanda é grande. A demanda sobre historiografia no Brasil é grande. Entendeu? Precisa de muito mais historiadores. A gente tem vácuos grandes na historiografia brasileira. A gente tem ausências grandes dessa relação da história do Brasil com as Áfricas, do Brasil com os países da América do Sul.
entendeu? A gente não sabe quase nada da história argentina, uruguaia, da Colômbia, da proximidade. A gente tem essas ausências enormes. Então, o que é que eu e a Suene, que somos dois, vamos dizer, dois malucos da história fazendo? A gente faz essas lives, essas temáticas para complementar. Porque a Suene, como já entrou na faculdade de História, então já entrou no hospício. Então... Já entrei no hospício. Meu professor falou essa semana, ele falou assim, a universidade, se colocar um pano em cima, é o circo. Se tirar, é o hospício. Mas entendeu? Às vezes como diz o Neil Gaiman, aquele autor do Sandman, minha loucura me mantém são. É verdade. Quem leu os quadrinhos do Sandman, a minha loucura me mantém são. Eu não vou lembrar a edição da revista dos quadrinhos que a Delírio, a personagem, fala isso, mas é aquela velha história. Eu acho que, na verdade, foi o Morfeu que falou isso. Então, o que a gente fala? É necessário essas questões. Essas temáticas têm que vir à tona. E a gente utiliza o quê? A internet, as lives. Por isso a importância da gente encontrar com isso aí. Por isso que a gente está aqui hoje falando sobre a história do Haiti, que tem muito a ver com a história brasileira, muito a ver com a realidade brasileira. Mas só que, devido ao adiantado da hora, eu vou pedir, venha a professora Suênia, para dar os parabéns do que você falou aqui, que foi excelente. Você trouxe uma perspectiva ótima, você trouxe questões que eu espero que as pessoas despertem a curiosidade nas pessoas para ler sobre o Haiti. Que o Haiti também aqui, parafraseando a música do Caetano, e o Brasil está lá no Haiti. A gente estamos mais unidos do que as pessoas imaginam. O Brasil foi o país que teve a primeira ONG para tentar ajudar o Haiti nos anos 2000. Então, tipo assim, também a gente está ainda muito ligado ao Haiti. Apesar de muitas coisas erradas que, né, o nosso governo acaba negligenciando também, ou fazendo de errado em relação a isso, mas o Haiti e o Brasil, eles são inteiramente ligados desde a Revolução. Pois é. Então, eu vou pedir agora a Suênia que ela faça uma conclusão. Entendeu? Deu um rumo. Não deu para a gente falar dos 4 líderes, né? Que eu queria falar aqui. Mas fica aí a deixa para vocês pesquisarem, para vocês se aprofundarem e entenderem que o Haiti teve muita influência na luta contra a abolição aqui no Brasil e na luta também pela questão dos direitos dos negros, pela questão da luta contra a segregação, contra o racismo, entendeu? Ela está extremamente ligada pelo fato de que a única coisa que eles queriam na Revolução é serem livres, é serem reconhecidos como gente, que é o mínimo, gente. É o mínimo que eles, né, merecem ter. E para terminar, eu queria realmente relembrar que eu já falei para vocês, né, esses 4 líderes, eles juntaram a população e não deixaram que a cultura deles morresse. Mas ainda hoje a gente também tem essa questão da demonização da cultura dos haitianos e dos africanos. A gente passa a entender, né, procurar saber de onde surgiu, como surgiu, para que surgiu e como ajudou e ajuda até hoje, né? E como eu falei aqui também, a questão do Dessalines, ele terminou a Revolução dando a liberdade para o francês que só matou haitiano, entendeu? Então a gente vê que além do povo ser guerreiro, lutar para sua independência, eles também trouxeram os seus valores, entendeu? É um povo extremamente resiliente. E até hoje o Haiti, ele sofre bastante. Mas por quê? Porque a gente tem uma sociedade ainda que deixa de escutar a história da minoria, ou da maioria, para colocar a minoria na frente. Então, o que eu falo para vocês estudem um pouco mais sobre o Haiti,
que vocês também vão entender as lutas que nós temos aqui no Brasil também. A gente, às vezes, ignora as lutas que existem no Brasil contra racismo, contra todas as coisas, mas é porque a gente não estuda sobre elas, a origem delas, e a gente despreza a influência da Revolução do Haiti aqui também. Então é isso, gente. Eu espero também depois fazer outra live com vocês para a gente falar sobre esses 4 líderes, que eu acho essencial, mas estudem sobre eles, porque são perfeitos. São literalmente heróis. Salvaram muitos haitianos da morte, do estupro, da tortura e da opressão. É isso. E observe que ter 4 heróis e outros tantos heróis na Revolução Haitiana é um fato notório, porque quanto mais a gente estuda a história, a gente descobre que menos heróis existem. Entendeu? Heróis são muito bons na ficção. Na realidade, na vida real, são muito difíceis de encontrar. E realmente o que a professora Suene falou é muito importante. Entendeu? É muito importante porque eu não lembro de um europeu, de um militar europeu desse período aí, ter essa nobreza que ele teve. Isso se tratando de realidade, não é ficção, não é... Porque o que acontece? As pessoas têm que aprender. O historiador, ele não cria narrativas, ele produz narrativas baseadas na realidade. Isso e como o tio Hobsbawm sempre lembra, o principal compromisso do historiador é com a verdade. Mesmo que a verdade seja desagradável ao próprio historiador. Às vezes a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem uma perspectiva, a gente gosta de um personagem histórico. A gente gosta do personagem. Aí começa a fazer uma pesquisa com o personagem, a gente começa a odiar o personagem. Acontece com quase todo mundo. Quase todo. Mas mesmo assim a gente não. A gente está odiando, mas a gente tem que finalizar. A gente tem que achar até uma coisa engraçada. Amar odiar. A gente tem uns personagens que a gente ama odiar. O que é isso? Não é uma loucura de historiador. A gente sabe que o cara é um cara horrível, mas precisa ser estudado. E às vezes, quando a gente acha um cara na história, um personagem, como esse general do Haiti, com um ato desse de nobreza, não é fácil de encontrar. Não. Não é, porque a gente está falando no período, gente, Napoleão, entendeu? Nesse nível de general que a gente está falando, entendeu? Então, o Dessalines, ele mostra tudo aquilo que os franceses diziam que tinham e não tinham. Ele mostra fraternidade, liberdade, igualdade nos seus gestos, não no sentido de ele proclamar com a bandeirinha. Ele proclama com as atitudes dele, com a postura dele como general, entendeu? Ele poderia muito bem ter feito isso. Matado o Rochandal e pronto. Acabou, ninguém ia falar nada. Mas não. Ele deu a liberdade para ele. E ele ainda elogiou, tá? Tá na fala lá dele. Ele fala assim: você é um bom soldado. Fique com sua espada e volte para a França. Pois é. Entendeu? Tipo, então, realmente, isso deixa a gente... Não, se eu fosse o Rochandal nessa hora ali, eu ia chorar. Eu ia falar, meu Deus, que eu fosse uma pessoa péssima. Porque eu, no lugar de você, me mataria. Entendeu? Porque isso é que todo general da época ia fazer. Se eu fosse um bilionário, com certeza eu faria um filme e teria essa cena. Ah, com certeza. Daria uma cena de filme, né? Demais. Mas eu não sei se Hollywood faria um filme tão legal desse. Não sei se a gente então, pessoal, ia aguentar uma produção dessa. Eu nem vou tocar no assunto que eu achei uma coisa horrível que fizeram com... Não desmerecendo os filmes que ganharam, entendeu? Até porque eu sou fã da Michelle Yeoh, que é aquela atriz fabulosa. Sim. Desde que eu assisti o Tigre e o Dragão com ela, lá no séculos atrás. Nem vou falar que eu assisti no cinema para não dizer minha idade. Mas eu achei uma
uma ausência do filme Mulher Rei no Oscar imperdoável. E deixa eu te falar, tu comentou aí sobre Mulher Rei, o Dessalines, ele foi criado por uma mulher, uma guerreira de Daomé. Uma Godi. Aí, ó. Tá explicado Ele porque foi criado por ela, por isso que a gente fala assim, caramba, ele que não tinha pra ele. Agora tá explicado que ele é Tudo. uma parte do diferencial dele tá explicada aí. A Então, criação, professora tudo que Dessalines sabe, todos os valores que ele tem, todas as coisas que ele tem, foi graças à mãe dele. é brincadeira? Olha a importância das mulheres aí. Ah, com Porque certeza. observe o seguinte, metade da população do planeta são de mulheres. A outra metade são dos filhos das mulheres. Essa frase não é minha, meu. Eu não falaria algo, não criaria algo tão brilhante assim. Então, para a gente não perder essa live, porque o Instagram apronta às vezes, eu quero agradecer aqui a professora Suênia. Vou dizer que o Kizomba Recôncavo está às ordens dela, quando ela quiser nos agraciar com tanta sabedoria, com uma próxima live sobre esses 4 generais aí, esses 4 líderes, estamos às ordens. Vai ser um prazer, eu que agradeço, foi ótima essa conversa, adorei. Eu acho muito importante. Eu posso agradecer. Muito obrigada, de verdade, por me Eu convidar. agradeço e agradeço a todos que assistiram aqui e quem puder, leia sobre o Haiti. Beleza, pessoal? Sim. Gratidão, professora Suênia. Tchau, boa noite a todos e vou salvar essa live aqui. Beleza, pessoal? Vida longa e próspera a todos.